Vamos construir a matriz jacobiana para uma função f definida num aberto de Rn com valores em Rm. E, portanto, vamos construir esta matriz como o registro, portanto, é uma matriz, vamos lhe chamar JF, num ponto A. A é um ponto do aberto U e vamos usar a seguinte notação dos parênteses retos para indicar uma representação matricial. Portanto, será a matriz que terá M linhas, sendo que M é a quantidade de funções coordenadas da função f e N colunas, que é a quantidade de variáveis da função f. E o que nós vamos registar é, coluna a coluna, as derivadas em ordem às n variáveis. Portanto, na primeira coluna temos derivada em ordem à primeira variável de f no ponto A. Portanto, isto é uma matriz coluna. Segunda, ou numa notação talvez mais clássica, será d dx de f, se x for a primeira variável, ou talvez x1, uma vez que aqui temos n variáveis. Será d dx1 de f no ponto A, que é um vetor coluna. Depois temos d2 f, portanto temos que derivar em ordem à segunda variável a função f de m funções coordenadas no ponto A. Portanto, isto está de corresponder a d dx2 de f em A. E por aí fora até terminarmos com a última coluna, que será a derivada em ordem à última n variável de f no ponto A. Também será um vetor coluna. Exemplificando o cálculo de uma jacobiana, portanto, vamos calcular a jacobiana de uma função f de 3 variáveis. Portanto, f é uma função definida em R3, uma vez que para quaisquer x, y, z, a função coordenada x² mais y² está bem definida e a função composta produto x, y, z com a função seno também está bem definida em R3 e com valores em R2. Portanto, temos duas funções coordenadas. E vamos pegar num ponto de R3 e calcular então a jacobiana desta função no ponto de coordenadas π menos 1, 1. Portanto, de acordo com a nossa definição, isto será uma matriz 2 por 3, portanto terá duas linhas, 3 colunas, em que a primeira coluna corresponde a fazer a derivada em ordem à primeira variável, que será a variável x, portanto, d dx. Começamos por derivar em ordem a x, x² mais y² para obter 2x e derivamos seno de x vezes yz em ordem a x. Portanto, yz será a constante e a função seno derivada dá cosseno, com o argumento x, y, z. Esta é a primeira coluna. Segunda coluna será correspondente a fazer a derivada em ordem a y das mesmas duas funções coordenadas. Portanto, derivamos em ordem a y a primeira função coordenada, fica 2y. Derivamos a segunda função coordenada, fica x, z, cosseno de x, y, z, argumento do cosseno. Derivamos, finalmente, para obter a última coluna, em ordem a z. A primeira função coordenada não depende de z, portanto, a derivada dá 0. E aqui existe uma certa simetria, portanto, agora derivando este argumento em z, fica x, y, cosseno de x, y, z. Portanto, a função a jacobiana é uma função que está ainda a depender de x, y, z, portanto, tirando funções lineares, qualquer jacobiana varia
com o local, x, y, z, e agora vamos avaliar esta função jacobiana em π menos 1, 1. Portanto, agora temos que substituir onde está x por π, onde está y por menos 1 e onde está z por 1. Portanto, temos 2 vezes π para a primeira entrada da jacobiana. Substituímos agora yz pelo resultado de fazer menos 1 vezes 1 dá menos 1. A seguir, cosseno de x vezes y vezes z, que dá π vezes menos 1 vezes 1, que dá menos π. Portanto, e o cosseno de menos π é menos 1. Continuando a avaliar, 2y ficará menos 2, portanto, naquele ponto. X vezes z fica π vezes 1, π. De novo, o cosseno de menos π, que dá menos 1. 0 é 0. E, portanto, só nos falta agora fazer a conta x vezes y, que dá menos π. E o resultado, outra vez, do cosseno de menos π, que é menos 1. E, inclusivamente, se quisermos agora apresentar um resultado de uma forma mais limpa, até podemos escrever a matriz 2π, menos 2, 0. Portanto, aqui fica 1, menos π e π. Portanto, esta será a jacobiana da função de 3 variáveis com valores em R2.